entre 2022 e 2023, o Brasil assistiu a um surto de violência cometido por jovens dentro de escola. Até mesmo o Espírito Santo não ficou isento. Em 2025, o influenciador Felca publicou um vídeo denunciando a adultização de crianças e os riscos desse processo. Posteriormente, naquele mesmo ano, a definição de obrigatoriedade de identificação de idade dos usuários na plataforma Roblox gerou revolta e protestos inusitados, onde Felca foi o alvo, embora ele não tivesse nada a ver com o caso. Mais recentemente, o Senado aprovou por unanimidade a lei que equipara a misoginia a crimes de racismo e homofobia. E já começamos a ver a atividade de revolta nas redes. O que esses temas aparentemente tão distintos têm em comum? Todos tratam de problemas reais, urgentes, que a sociedade precisa discutir, mas que inexplicavelmente se tornam polêmicos. No vídeo de hoje, vamos entender por que assuntos que poderiam unir os brasileiros viram campos de batalha nas redes e como isso impactará as eleições de 2026, depois da vinheta. Olá pessoal, mais um vídeo direto ao ponto. Não esqueçam de deixar o like, comentar e compartilhar, porque isso ajuda muito o canal. Na última terça, dia 24, o plenário do Senado aprovou o PL que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito e discriminação. A pena prevista é de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa. O tema ganhou destaque por causa do aumento alarmante da violência contra as mulheres. Esse crescimento está fortemente associado à expansão dos chamados grupos Red Pill na internet. O movimento Red Pill é uma vertente do masculinismo. E existem outras vertentes, como os incels, MGTOW, NoFap, entre outros. O traço comum entre elas é a difusão da ideia de que mulheres seriam interesseiras, egoístas e incapazes de amar de verdade, e que por isso não mereceriam respeito ou dignidade. Basicamente seria uma mera propriedade dos homens. Em outras palavras, propagam ódio contra as mulheres e contra qualquer pessoa ou movimento que defenda seus direitos. Dados recentes mostram que quase 80% das brasileiras acreditam que a violência contra a mulher aumentou nos últimos anos, segundo pesquisa do Data Senado de 2025. Ou seja, há um consenso na população de que isso é um problema e que precisa ser enfrentado. Correto? Corta. Voltamos para 2022. O Brasil ficou estarrecido com uma onda de ataques em escolas. Fenômeno antes mais comum nos Estados Unidos. Os casos ocorreram em vários estados, como se houvesse uma articulação entre eles. No Espírito Santo, mais precisamente em Aracruz, acho que todos vão se lembrar do ataque cometido por um jovem que usou as armas do pai, policial, e que exibia uma insígnia nazista no braço. Na ocasião, o ministro da Justiça, Flávio Dino, confrontou a equipe do X, antigo Twitter, no Brasil, que se recusou a retirar os perfis dos agressores que estavam incentivando novos ataques. Apesar da clara intenção de salvar vidas, o ministro foi atacado nas redes. Como isso é possível? O influenciador Felca, que comentamos há pouco, fez uma investigação por conta própria sobre perfis que erotizavam e expunham crianças e adolescentes. O nível de exposição chocou quem não conhecia esse tipo de conteúdo. E o vídeo teve uma enorme repercussão. Movimentou a mídia, o debate político, inclusive furando as bolhas e entrando nas bolhas da direita. Sabe o que aconteceu? Felca também foi, e ainda é, hostilizado nas redes. Onde está o padrão? Em todos esses exemplos, estamos falando de questões que não deveriam dividir a população, mas dividiram. Geralmente, quem tenta analisar esse quadro fica falando sobre a famosa polarização. Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão. Porra, que polarização, rapaz? Mas aqui eu vou te convidar a pensar em uma outra perspectiva. E se eu disser para você que tudo tem a ver com lucro, poder e impunidade? Toda essa batalha é fabricada para o benefício de grupos estrangeiros e políticos corruptos, além do crime organizado, e que não se baseia em uma polarização real entre as pessoas comuns. Vamos dar uma olhadinha juntos nessa questão. É sabido que plataformas ganham dinheiro e, consequentemente, poder político quanto mais geram visualizações e engajamento. É a chamada economia da atenção.
Nesse modelo de negócio, a atenção é a matéria-prima do lucro. Agrava-se a questão no contexto de uma sociedade que já está adoecida pelo capitalismo e que colocou o lucro, o dinheiro, na posição do valor absoluto, quase divino. E aqui um parênteses, se você não acredita, basta olhar as grandes lideranças religiosas do país e a qual Deus elas servem. E por que haveria interesse de causar briga e dissenso entre pessoas comuns, estimulando discórdia pelas redes sociais? Simples. Os sentimentos que mais geram engajamento são medo e ódio. Eu sei que é triste, mas há uma explicação lógica. O cérebro humano está programado para prestar mais atenção a qualquer coisa que represente uma ameaça à nossa segurança ou à segurança das pessoas que amamos. Lembre-se daquela velha sentença que se falava sobre os jornais, notícia ruim é que vende? Bem, há outro dito popular que se encaixa bem nessa situação. Quem paga a banda, escolhe a música. Como a banda toca? Em todos os temas que mencionamos, a extrema-direita brasileira agiu para tornar polêmicos e impedir mudanças legislativas que possam reduzir esses crimes. Por quê? Porque reduzi-los significaria menos lucro para as Big Techs. Esses atores políticos têm uma característica marcante: subserviência extrema aos Estados Unidos e aos seus agentes, sejam públicos ou privados. Essa subserviência não é gratuita. O impulsionamento que as redes lhes oferecem se converte em votos e os mantém no poder. Se você está acompanhando com atenção, já percebeu. A segurança dos seus filhos na escola, a vida das nossas companheiras, filhas, irmãs, mães, a saúde física e mental dos nossos jovens e adolescentes. Tudo isso, para essas pessoas, pode ser sacrificado em nome do lucro e do poder. Nesse jogo, vale tudo, inclusive mentira, como ferramenta de trabalho. Vejamos o exemplo do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que já espalhou notícias falsas sobre uma suposta taxação do Pix, mentira que foi impulsionada pelas plataformas a ponto de alcançar mais visualizações do que o dobro da população brasileira, e voltou a usar a mesma estratégia para combater o projeto contra a misoginia. Vale lembrar que aquela desinformação sobre o Pix acabou beneficiando o PCC, que lavava dinheiro por meio das fintechs que o governo buscava monitorar. Já o pré-candidato Flávio Bolsonaro também aderiu a esse movimento, para que o discurso de ódio continue circulando livremente e gerando engajamento. Lucro para as plataformas, infelizmente, mais violência contra as mulheres no mundo real. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Em vídeos anteriores, comentamos que para os interesses dos Estados Unidos é vantajoso eleger um candidato submisso, um Milei brasileiro, disposto a entregar as riquezas do país ao capital estrangeiro sem contrapartidas. Flávio Bolsonaro quer ser esse personagem e já declarou que irá entregar nossas terras raras para a exploração dos Estados Unidos, enquanto deixe o impacto ambiental aqui, envenenando a população, se for o caso, enquanto a tecnologia, a riqueza gerada pelo processo circula apenas na economia americana. Tudo em troca de apoio de Trump nas próximas eleições. E onde ele diz apoio, lê-se interferência. Sabe como essa interferência pode acontecer? Recentemente noticiou-se que a Starlink, empresa do bilionário Elon Musk, dono do X, a mesma plataforma que se recusou a coibir aqueles ataques nas escolas, bem, pois ela está na disputa e pode vencer a licitação para trafegar os dados das eleições de 2026. O TSE incluiu no edital características que, segundo outras empresas do setor, direcionam o contrato para o bilionário do movimento MAGA. O Brasil é um mercado estratégico para as Big Techs. É um dos maiores consumidores de serviços digitais, redes sociais e infraestrutura de nuvem do mundo. E do ponto de vista de recursos estratégicos, isso nem se fala. Não há poder capaz de impor limites a empresas e interesses tão poderosos, a não ser um Estado soberano, governado por pessoas sérias e principalmente com uma forte coesão social ao redor do tema soberania. É por isso que esses agentes infiltrados
na política nacional atacam ferozmente qualquer tentativa de regulamentação nas redes. A comunicação do governo é o problema? Temos discutido muito que a comunicação do governo ainda está aquém do desejado, embora tenha melhorado ao longo do mandato. Mas eu creio que estamos subestimando a força que as Big Techs têm para impulsionar ou ocultar informações de outros agentes econômicos também, que impulsionam mentiras, medos e preconceitos. Por exemplo, para atacar o pé da misoginia, apelam ao pânico moral contra pessoas trans, dizendo que uma razão para boicotar a proposta seria que ela não faz distinção entre mulheres cis e trans. Pensemos no absurdo disso. Evitar discursos de ódio contra as mulheres, sejam cis ou trans, é importante. O que haveria de benéfico em dizer que apenas as mulheres cis devem ser protegidas? Você quer dizer o quê? Que odiar mulheres trans é aceitável? Como uma proteção contra violência e morte pode virar polêmica simplesmente porque estão buscando incluir mais pessoas nessa proteção? Estamos travando uma batalha pela consciência da população. Não se trata de dados econômicos como inflação, desigualdade, preço dos alimentos. O governo tem um bom desempenho em todas essas áreas. Inclusive refutou todas as previsões pessimistas do mercado. Mas é uma questão profunda que eu penso que está passando à margem da maioria das análises. Trata-se de uma batalha silenciosa na qual criminosos, agentes políticos se misturam em busca de lucro, poder e impunidade. Concluindo, não podemos permitir que esses agentes do caos continuem espalhando medo e ódio como fermento para a divisão da opinião pública do Brasil. A segurança das mulheres, das crianças e das escolas é preocupação de todos, independente da orientação política. E se queremos segurança, precisamos de leis adequadas. Quando alguém vier com aquele assunto de querem tirar nossa liberdade de expressão por criarmos regulações para as plataformas, faça a si mesmo uma pergunta sincera. Vale a pena perder um ente querido ou mesmo a própria vida pela liberdade de ofender e ferir outras pessoas? No mundo real, essa dúvida faz algum sentido para você? Se você entendeu que não se trata de liberdade, mas de lucro, e que estão apostando a vida de inocentes numa disputa egoísta e gananciosa, não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu sou Francisco Simonazzi, este é o canal Só um Adendo. Errata. Deise Barbosa Matos, 37 anos, que atuava como comandante da Guarda Civil Municipal de Vitória, no Espírito Santo, foi a primeira mulher a comandar a instituição, sendo uma figura de destaque na segurança pública e na defesa dos direitos das mulheres. Tragicamente, ela teve a vida ceifada na madrugada de segunda-feira, dia 23 de março de 2026, dentro da sua residência em Mário Cipreste, Vitória. Ao comentar o caso no último vídeo, afirmei que o agressor estava sob custódia, porém a informação estava errada. O policial rodoviário federal que cometeu o crime, e não terá o nome citado aqui, tirou a própria vida para fugir das consequências de seus atos nefastos. Confirmou assim o fato de que todo agressor de mulheres é, em última análise, um covarde. Manifestamos nossos sentimentos aos familiares, amigos e colegas de Deise. Ela sim merece ser lembrada. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.